que é a principal diferença entre ser um especialista técnico e um gestor? Quando que você percebeu pela primeira vez que você queria fazer essa transição? Eu vi que eu precisava ser esse facilitador, estar nas salas que as tomadas de decisões são feitas para o time, para a empresa, no contexto de melhorar o dia a dia. O que me chamou a atenção é que são dois mundos diferentes, o mundo do especialista, do operacional, e o mundo da gestão. Precisava melhorar a minha inteligência emocional, empatia, meu pensamento em como usar a comunicação de forma adaptativa para as pessoas. Como especialista, você é técnico, fala um assunto que você tem muita bagagem, muito conhecimento, e como gestor, não é o conhecimento técnico que vai te levar para frente, é muito mais empatia, comunicação, esse tipo de skills, né? Quando eu vou levar alguma situação, eu já penso no que o meu gestor vai me pedir, como ele vai reagir àquilo que eu tô levando para ele, e aí você já muda totalmente a sua resposta e já fala, olha, eu tenho essa situação, mas eu já estou resolvendo assim. Hoje eu estou conseguindo ter a imagem da floresta e não só da árvore. Estou conseguindo olhar a floresta inteira, como que ela funciona, e não só a minha árvore ali dentro do meu departamento. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Danilo, que é um profissional com mais de 10 anos de experiência em supply chain, comércio internacional. Ele já atua em ambientes multiculturais, fala inglês e espanhol e agora está estudando francês para negócios. Ou seja, é uma pessoa que está realmente vivendo na prática o que é ser um profissional global. E o que está na conversa de hoje, ainda mais interessante, é que o Danilo está passando exatamente pela transição de especialista técnico para gestor. Ele vai trazer para a gente a sua experiência, ele já traz a sua bagagem em processos, dados, negociações, mas ele defende também uma filosofia de liderança colaborativa, né, baseada em escuta ativa e diálogo. Então, esse equilíbrio entre a técnica e a gestão, entre o resultado e as pessoas, é exatamente o tema do episódio de hoje. Vamos falar sobre da liderança técnica à liderança de gestão. Então, Danilo, seja muito bem-vindo. Olá, Christopher, muito obrigado à audiência. É um prazer participar do seu quadro, do seu podcast, e espero contribuir com minha visão aí, o que eu tenho aprendido nessa jornada. Muito legal, obrigado por estar conosco. Danilo, para a gente começar, só para a gente deixar claro esses termos, qual que é a principal diferença entre ser um especialista técnico e um gestor? No meu conceito de especialista técnico e gestor, uma frase que define o especialista ele faz. Ele é pago Tá? para fazer, e o Uhum. gestor ele é pago para fazer através das pessoas. Então ele precisa ajustar o discurso dele, ele precisa saber como mover as pessoas para fazer uma determinada tarefa. Um especialista, ele pega um problema ou um processo, ele esmiuça esse processo, esse problema, e de uma maneira, usando a bagagem que ele tem, fazendo buscas, ele resolve esse problema por ele mesmo, né? E o gestor não. Ele pega esse mesmo problema e aí ele precisa comunicar às pessoas para que as pessoas se movam para resolver esse problema. Esse é o, a principal diferença que eu vejo entre os dois, o especialista técnico e o gestor. Legal, e você comentou que você está nessa jornada agora, né? Você está se preparando, se desenvolvendo. Estou me preparando, fazendo treinamentos, buscando mentores, Uhum. lendo bastante sobre o tema, e estou tentando me desenvolver e buscando as melhores ferramentas para que eu consiga aplicar quando eu estiver nessa cadeira de gestão, né? Legal. E como que isso começou para você? Quando que você percebeu pela primeira vez que você queria fazer essa transição para se tornar esse gestor? Eu percebi quando eu via que havia uma falta de acesso do time com as pessoas da alta gestão, ou as pessoas que têm a tomada de decisão para mudar a maneira que os processos são feitos dentro da empresa, Uhum. para melhorar o dia a dia dessas pessoas. Então, nesse contexto, eu
me vi que eu precisava ser esse facilitador, eu precisava estar nas salas que as tomadas de decisões são feitas para o time, para a empresa, no contexto de é, melhorar o dia a dia, sabe? Uhum. Nesse contexto. Então foi muito olhando para uma necessidade, enxergando uma necessidade que você embarcou nessa jornada. Isso. Quando a gente ainda está no operacional e só fazendo e tentando buscar soluções, em alguns momentos a gente esbarra na liderança direta ou até num processo que a empresa tem de chegar à mesa da decisão de aplicar ou não um determinado projeto. Eu quero, com essa minha transição que eu estou buscando, ser o facilitador, ser o porta-voz do time para o time da alta gestão. Legal, então você vai levar toda essa bagagem que você tem da área técnica para esse novo posto, né? E conseguir E fazer essa ponte. isso. Bom, e como é que tem sido para você essa jornada, né? Você já começou a investir nisso? Você já começou a se desenvolver, fazer cursos? Você estava me contando algumas coisas. Sim, O que já chamou sua atenção nessa jornada que te surpreendeu ou que foi diferente conforme você foi embarcando nessa transição? o que me chamou a atenção é que são dois mundos diferentes, o mundo do especialista, do operacional e o mundo da gestão. Uhum. Recentemente eu fiz um treinamento de comunicação para líderes. Tá. Eu precisei participar de uma simulação de conversas difíceis, eu precisei dar um feedback para um liderado e mesmo ali num ambiente mais controlado, num ambiente totalmente controlado, você sente que não é tão fácil adaptar a comunicação à pessoa, as pessoas entendem de maneira diferente, as pessoas visualizam o problema ou a situação de maneira diferente, e isso me mostrou que eu precisava melhorar a minha inteligência emocional, a minha empatia, o meu pensamento em como usar a comunicação de forma adaptativa para as pessoas. Cada pessoa vai absorver o que eu tenho para dizer de uma maneira e também prever o que as pessoas podem reagir, como reagir. Tem até um método que fala disso, né? Que são os primeiros princípios que você prevê como a pessoa vai reagir ou como a situação vai reagir. Então, tudo isso foi o que eu notei que é o mais diferente. Como especialista, você é técnico, fala de um assunto que você tem muita bagagem, muito conhecimento, as pessoas que não são tão técnicas, não têm tanto conhecimento, elas compram, e como gestor, às vezes você não tem o conhecimento, não é o conhecimento técnico que vai te levar para frente, é muito mais empatia, comunicação, esse tipo de skills, né? Mais Uhum. comportamento do que técnico. Então, como técnico, a sua obrigação é estar certo e como gestor é se comunicar do jeito certo. Isso, essa é a definição. Bacana, interessante. E teve alguma coisa que te surpreendeu, que você acreditava que seria de uma forma e acabou sendo equivocado e descobrindo que era muito diferente? Tem, tem sim. Sempre tem, né? A gente sempre se, se surpreende com as coisas que Uhum. a vida tem para nos mostrar. Nessa jornada de aprendizado não foi diferente. Eu comecei a minha vida profissional com carteira assinada aos 19 anos, em 2009. Ok. E dentro de uma fábrica, como operador de produção, você olha para a sua gestão ali direta e até a própria gestão da fábrica e vê as pessoas como controladoras, os gestores como os mais controladores, pessoas que têm, que corrigem mais as rotas do que está sendo feito, que mede tempo, mede, sabe, como as atividades estão sendo feitas. Uhum. E
Hoje eu tenho uma visão diferente depois de estudar um pouco, estudar, depois de ler, depois de fazer treinamentos, de ver a minha atual gestão. Eu vejo que é diferente. O gestor hoje ele é mais facilitador. Antigamente eu pensava que o gestor ele tinha que ter todas as respostas corretas. Se alguém da equipe chegasse e fizesse uma pergunta, Uhum. esse gestor precisava responder da, a resposta mais correta possível. E hoje não. Hoje esse gestor, o que eu vejo é que o gestor ele precisa ter as perguntas mais corretas. Ele precisa engajar mais a pessoa a buscar uma resposta, entendeu? Assim, é, algo mais de plantar a semente ao invés de dar o fruto pronto, assim. Então é mais nesse sentido. Os mitos que eu vi que Uhum. foram quebrados ao longo do caminho. Sim, sim. É interessante, a gente no trabalho de desenvolvimento de liderança, uma das coisas que a gente aborda é justamente os dois tipos de liderança, a diretiva e a não diretiva. E os dois são necessários, né? Porque o diretivo é aquilo onde você vai lá e fala exatamente o que a pessoa tem que fazer. E é importante você fazer isso no momento de emergência, no momento que a pessoa não sabe o que fazer, existe um momento. Mas se você só for diretivo como líder, a sua equipe depende de você falar tudo, né? Então ele é muito bom para momentos de emergência, para você agir rapidamente, mas não é muito bom para desenvolver a equipe. E aí, por outro lado, você tem a liderança não diretiva, que é quando você pergunta, você envolve, você levanta questionamentos, você colabora muito para encontrar solução, que é muito bom para desenvolver a equipe, mas não é rápido. Então, você acaba tendo que saber como líder quando usar o estilo mais diretivo para fazer alguma coisa acontecer com mais velocidade, numa emergência, algo assim, e usar o não diretivo para você desenvolver a sua equipe, não deixar todo mundo dependendo de você falar tudo e apagar todos os incêndios, né? Então E são os até, dois tipos de liderança e um dos grandes desafios é aprender qual o momento de usar cada um deles, né? sim, e até eu acredito o equilíbrio ele é importante até para a saúde do próprio líder e do próprio time. Uhum, O líder ele precisa saber quando ele vai só delegar e quando ele vai ordenar. uhum. Eu acho que esse é o mais difícil da liderança hoje. É entender esse equilíbrio e acho bem interessante o seu comentário. E você comentou então que você está identificando algumas coisas novas, né, no papel da liderança, da gestão, algumas novas habilidades que você está tendo que desenvolver. O que você tem encontrado para você dentro do seu papel atual, né, habilidades técnicas que hoje você olha e fala, não, isso aqui eu quero levar isso junto comigo. Não é deixar tudo para trás e assumir somente as novas, mas o que você pensa em levar consigo desses papéis mais de especialidade técnica conforme você entra num papel de gestão? Eu quero ressignificar o especialista dentro da gestão. Eu penso que o que um especialista ou uma pessoa mais operacional tem de bem importante é conhecer o fluxo. E eu conheço o fluxo como especialista, eu sei onde eu mexo e onde isso reflete, em qual departamento reflete, em qual pessoa reflete, em qual resultado da empresa isso reflete. Isso eu quero manter para mim. Isso é algo que eu quero levar para a gestão. Uhum. Saber aonde eu vou estimular, onde eu vou mexer no fluxo, nas pessoas, e onde isso vai refletir de maneira positiva ou não, né? A gente faz a mudança às vezes pensando em um resultado e talvez o resultado não seja tão da maneira que a gente esperou e aí a gente precisa fazer outra mudança e isso é o risco que corremos. E o que sai para mim vai ser o o contrário, a mão no volante, né? A gente deixa de executar, a gente deixa de
estar no dia a dia fazendo tarefas operacionais, eu vejo bastante, já passei por lideranças que, apesar de estar num cargo de liderança, estava no dia a dia fazendo tarefas de especialista, de analista, de assistente. E isso eu acredito que é ruim, eu vejo como ruim. E não era legal. Então, a analogia que eu faço é, um especialista vai sair o motorista e vai entrar o navegador, né? O motorista tá ali conduzindo o carro e o navegador está só para mostrar o caminho. Vai ter ainda o motorista, mas vai ser outra pessoa. Vai ter a tarefa vai precisar ser cumprida, mas por outra pessoa. Claro, claro. E como que você sente que isso tem te impactado hoje? Né, você hoje continua num papel mais técnico, mas você já está com os olhos, né, o seu psicológico já está mudando, suas habilidades. Como que isso te impacta hoje enquanto você ainda está nesse mundo técnico? Olha, me impacta de, às vezes, eu estar executando uma tarefa, algo que a minha gestão me pediu, e quando eu vou levar alguma situação para a minha gestão, eu já penso no que o meu gestor vai me pedir, o que ele vai me perguntar, como ele vai reagir àquilo que eu estou levando para ele, e aí você já muda totalmente a sua resposta. Então você já antecipa a resposta, o que você vai levar. Então você já leva e já fala, olha, eu tenho essa situação, mas eu já estou resolvendo assim. Hoje mesmo eu tinha uma situação, ele me perguntou algo específico de um processo meu, eu respondi, já respondi com outra resposta, já respondi e dei outra solução em cima. Então, isso, e quando você olha ao seu entorno e vê a empresa acontecendo, porque a gente olha as coisas acontecendo, você fala, eu não tomaria essa decisão, ou eu não faria desse jeito, Uhum. ou eu não falaria isso perto das pessoas, ou eu não falaria isso para mim, sabe? Hoje não era o dia de falar isso para o Danilo, por exemplo. Acho que eu tô olhando um pouco por esse lado, assim, de tentar impactar positivamente a minha comunicação com as pessoas de maneira mais ampla, assim. Uhum, uhum. Pelo que você está descrevendo, parece que você está tendo uma visão Mas, maior da empresa do que só a sua especialidade, então. isso, isso. Eu tô, eu estou conseguindo ter a imagem da floresta e não só da árvore. Então, é um sobrevoo de helicóptero, assim, que a gente fala. Eu estou Sim, sim. conseguindo olhar a floresta inteira, como que ela funciona, e não só a minha árvore ali, como que é o ecossistema dentro do meu departamento. Danilo, como que você, nessa jornada, como é que você equilibra a identidade do especialista, que ainda faz parte de quem você é o seu cargo, com essa identidade do gestor que você está desenvolvendo? Eu estou tentando não abandonar o especialista no caminho, Uhum, mas utilizar o especialista de forma diferente, pensando num canivete suíço, vamos dizer. uhum, O especialista, eu como especialista só, eu utilizo somente a lâmina principal para executar todas as tarefas, vamos dizer. E aí, já o especialista pensando na gestão, mas sem o conflito da atual gestão, eu penso que eu preciso entregar as demais ferramentas ao time que o especialista tem. Saber, quando o time tiver alguma dificuldade, saber direcionar o time a usar qual ferramenta correta que tem dentro do canivete. Então, esse é o equilíbrio que eu estou tentando, colocando em prática os cursos que eu fiz, os treinamentos, comunicação, oratória, gestão de projetos. Então, acredito que eu posso trazer para o time mais ferramentas do que somente a lâmina principal que eu venho usando só dentro do meu mundo de especialista, dentro do meu mundo de comércio exterior. Então, abrangendo o time de supply chain, eu faço parte do time de supply chain. Tem outras ferramentas que eu posso ajudar o time a desenvolver. Então, esse é o equilíbrio que eu estou tentando fazer. Ajudar o time sem entrar em conflito com a média gestão, com a alta gestão ou com outras pessoas dentro da empresa.
Uhum. Ótima analogia, gostei dessa do passar de ser uma ferramenta de uma lâmina só para ser um canivete suíço. Você, você mencionou treinamentos, você mencionou mentores. O que tem sido mais útil para você nessa jornada? Quais são os recursos que você tem sentido que mais tem te ajudado? Sabe que eu li muito sobre liderança, comunicação, Uhum. fiz alguns cursos, alguns treinamentos, até cheguei a fazer um MBA EAD sobre o tema. E o que mais útil foi para mim até agora foram 3 feedbacks que eu tive ao longo da minha carreira. Em 2011 eu tinha 21 anos, estava numa empresa francesa. A minha coordenadora imediata ali, a primeira liderança, né? Ela falou assim para mim, me chamou um dia para a gente conversar e falou: Danilo, você precisa aprender a canalizar as suas energias. Você precisa ter foco, né? Você tem muita vontade, mas você precisa canalizar essa vontade. Anos depois, quase uns 12 anos depois, na empresa anterior, uma coordenadora também, a gente estava no one-on-one conversando e ela, de uma maneira bem simples, falou: cara, eu admiro muito o seu conhecimento técnico, admiro muito a maneira que você resolve problemas, mas você precisa trabalhar um pouco a maneira quando você reage a determinadas situações. Você precisa buscar um pouquinho mais de autoconhecimento, vamos dizer. E agora, recentemente, no one-on-one também com a minha atual gestão, eu perguntei o que eu precisava fazer para virar gestor, para assumir uma cadeira ou até para estar no jogo, para estar entre as escolhas que as pessoas, que a alta gestão faz quando precisa preencher uma vaga de liderança. Claro. E o meu gestor, ele disse que eu precisava aprender a comunicar como todas as pessoas, a me comunicar melhor, de maneira mais empática, adaptando a minha comunicação e aprender a contar a história do começo ao fim, o famoso storytelling. Então, o que eu posso dizer os recursos foram uma combinação de experiência, feedback e treinamento. Então, tudo foram 3 recursos que me ajudaram bastante, mas esses 3 feedbacks foram os divisores de água aí na minha carreira e tem sido na minha vida. Muito legal. Então, os feedbacks foram o estupim, aí você foi atrás de buscar outros recursos para aprender de fato e desenvolver aqueles Isso. skills. Interessante. E como é que você tá? Agora eu fiquei curioso, você falou de storytelling. Como é que você tem usado isso dentro do seu trabalho? Eu tenho contado não só o final, né? O resultado, mas como foi construído aquele resultado. Uhum. Recentemente eu precisei fazer uma apresentação sobre um regime aduaneiro para minha gestão. E eu fiz tanto para o meu diretor, tanto para o head de finanças, que fica em São Paulo, Uhum. com a presença do meu gerente. E eu contei a história de maneiras diferentes para pessoas diferentes, porque um olha muito dados, muito número, quer saber o saving, quer saber qual que é o impacto, e o outro queria saber como que seria a aplicação, porque ele teve dificuldades no passado para fazer essa aplicação desse regime aduaneiro que a gente está buscando. Uhum. E aí, no final, meu gestor me ligou, depois que a gente desligou a chamada, e falou: cara, você saiu muito bem nas 2 apresentações. Você adaptou a história, você contou a mesma história de maneiras diferentes para 2 pessoas diferentes, e isso é importante. Conseguiu o resultado? Sim, os, do, os dois, o resultado da apresentação era que os dois comprassem a ideia, né? Uhum. Os dois compraram a ideia, estamos colocando em andamento, em marcha, o projeto. Acredito que em 2026 a gente vai conseguir colher bons frutos dessas 2 apresentações. Muito bom, muito legal. Você comentou, quando você estava falando dos feedbacks que você recebeu, você comentou que você trabalhou numa empresa francesa e você hoje acredito que trabalha numa empresa suíça. Isso. Então você já está nessa vivência, você está se preparando para posições de liderança no Brasil, no exterior.
O que significa para você focar nessa carreira global, né? Que você enxerga de benefícios em manter esse foco e quais são as oportunidades que você vê? Eu me vejo global há 15 anos, passei por 4 multinacionais de nacionalidades diferentes. Eu vejo como benefício, o benefício ele é muito mais nosso, né, do que da própria empresa quando você vai para uma carreira global. Benefício de aprender uma nova língua, aprender uma cultura diferente, estar exposto para outras pessoas, então de outras plantas, outros locais do mundo. Mas em contrapartida você também tem a dificuldade, né, que é o desafio real assim que a gente olha quando está numa carreira global. Acredito que a comunicação seja uma delas. Eu penso, é difícil hoje se comunicar com a pessoa que tem está no mesmo país que você, na mesma crise financeira que você, fala a mesma língua que você, tem as mesmas dificuldades de modo geral, né? Cada um tem as suas dificuldades, mas de modo geral, Uhum. dentro da mesma empresa e você tem alguma dificuldade de conversar, da comunicação, de colocar a ideia num pote só, ao invés de ter ideias separadas. E aí tem o desafio da cultura, além da língua, da cultura, que as pessoas vivem mundos diferentes que nós. Para mim, a chave para conseguir melhorar ou conseguir me adaptar melhor a essa situação vai ser a humildade e também estar aberto ao novo, né? A gente precisa estar aberto ao novo quando assume uma carreira global. Você falou que a primeira era francesa, a atual é suíça, as outras eram da onde? Uma espanhola e Espanha. uma alemã. Estou nos países nórdicos mais. Sim, sim, sim. Então você teve uma variedade cultural muito grande aí. Sim, uma variedade bem que a gente consegue enxergar bem as culturas bem marcadas, né? Uhum. Teve alguma coisa que você estranhou ou que você sofreu mais para se adaptar culturalmente? Culturalmente, Por exemplo, se a gente pegar o estilo de feedback no Brasil, a gente tende a ser muito gentil, né? A gente passa um paninho. O alemão já não é tão gentil, né? Eles são bem mais diretos, né? sim, Tem vários países da região ali que são bastante diretos e não é ofensivo para eles. Eles simplesmente estão declarando aquilo, né? Então, tem algumas coisinhas que vão variando nas diferentes culturas que às vezes podem ser um desafio, né? Você sentiu alguma coisa assim na sua jornada? a minha experiência é onde eu tive mais contatos com pessoas de fora foi agora, estou tendo muito contato. Uhum. E apesar de ser uma empresa suíça, o headquarter que eu respondo fica em Barcelona. Então, tem pessoas de diversas nacionalidades, tem 23 brasileiros trabalhando lá. E agora a minha chefe é espanhola, né? Meu reporte direto é espanhola. E era um inglês mesmo, britânico. Eu vejo que eles são mais formais, mais reservados, mais formais. Mesmo os mais formais, mais diretos, eles tentam não te diminuir, sabe? Dentro do estudo da inteligência cultural, né, a gente fala de inteligência emocional, existe toda uma área parecida, né, que é a inteligência cultural. Vou até pegar um livro aqui, peraí. Ó, a recomendação de hoje. Eu tenho no meu carrinho. O meu professor de comunicação para líderes me passou. Recomendou esse? Recomendou esse. É fantástico. Tem vários livros mais tradicionais, mas esse pega emprestado muito dos conceitos que a gente tem nos outros anteriores, atualiza e o resultado é bem interessante. Tá? Existe uma versão anterior que era as dimensões de Hofstede, e uma das dimensões era a relação de poder. Então, como que cada cultura trata a relação de poder.
Em algumas culturas, um chefe ele é muito superior e se sente à vontade para mandar, desmandar, culturalmente falando. Não que todo mundo vai ser assim, mas a cultura, de um modo geral, vai ser assim. E você também não se sente à vontade ou no direito de questionar muito diretamente o seu chefe, né? São aquelas culturas com uma dimensão de poder mais distante, né? E Sim, outros têm uma relação dessa diferença bem mais próxima. Então, um chefe não vai te tratar como uma pessoa inferior, né? E você não vai achar ruim também de questionar o seu chefe, né? Então, as dimensões culturais são mais ou menos isso. São várias diferentes, né? Uma delas, por exemplo, é a relação com o tempo, né? A gente, obviamente, tem uma relação muito flexível com o tempo. Eu hoje mesmo, por exemplo, hoje eu dei um treinamento para uma financeira JP Morgan, só que era o escritório da Índia, né? E lá, assim como no Brasil, eles têm uma relação muito flexível com o tempo, e o pessoal entrou 5, 10, 15 minutos atrasado, tal, né? E outros lugares a relação deles com o tempo já é muito mais rígida, muito mais específica. Então é bem interessante. Esse livro vai trazer vários desses mapas e mais alguns, e muito bom. ajuda bastante a gente a mapear. E eu achei legal o que você falou sobre não é também rotular, não é o estereótipo. A maneira como eu penso nisso é você entender uma cultura te ajuda a não dar bola fora logo de cara. Com o tempo, você passa a conhecer aquela pessoa individualmente. Aí você vai tratar como uma pessoa individual. Mas no começo, você ter esse conhecimento cultural, o que a gente chama de inteligência cultural, ajuda a gente, pelo menos, criar aquele primeiro contato que permite o desenvolvimento do relacionamento, né? Sim. Senão a gente Eu- às vezes acaba batendo de frente simplesmente por questões culturais. E aí não tem nem a chance de conhecer melhor aquela pessoa e desenvolver um relacionamento, né? Sim. E hoje é o que eu vejo diferente, muito diferente do que os suíços têm pra gente, é que eles são muito abertos, assim, de verdade, ao novo, a Uhum, receber, recepcionar uma ideia. Eles até te questionam se você tem algumas ideias. Eu tenho um tier toda semana e eu tenho uma reunião mensal que eu tenho que trazer as minhas ideias, o que a gente colocou em prática dentro da Galderma aqui no Brasil e o uhum, que pode ser exportado para outros países que tiveram o mesmo problema que a gente. Então, eles pensam dessa maneira assim de estar sempre aberto para o novo, sabe? uhum, Um projeto novo, uma ideia nova. E eu acho muito legal isso do suíço. O suíço ele traça plano, né? Ele faz o planejamento e ele mede se o que ele está executando está chegando no resultado que ele quer no momento que ele quer. E se não tiver, ele corrige a rota. A diferença do que eu vejo com a gente e com outras culturas, assim. Tem sido uma experiência bem legal trabalhar com o suíço. É, eu, o número 2 do mundo, ele estava aqui, amanhã a gente tem uma reunião com ele, mas ele estava aqui recentemente e a frase dele se despedindo foi: no final do dia a gente precisa saber se a gente está ganhando ou perdendo. Então planejou, executou, deu certo? Deu certo. Deu errado? Você está ganhando ou está perdendo? No outro dia você tem que começar o dia pensando se está ganhando, manter ganhando, se está perdendo, como que você vai é, mudar o rumo para você começar a ganhar. muito pragmático o jeito deles lidarem, né? Uns anos atrás, eu estava na estação na Suíça, estava em Zurique. E eu tinha acabado de vir de um outro país, do Oriente Médio, eu tinha ido para Zurique. Então eu estava com a minha mala de viagem, estava pegando o trem. E eu tava com uma bolsinha com algumas lembranças, né? Era um souvenir, tinha uns doces, tinha algum dinheiro também dentro da bolsinha. E aí, nisso que eu desci do trem, a hora que eu olhei de volta, eu vi que eu tinha esquecido a bolsinha ali no assento do trem. Então, eu tava com a minha mala grande ali fora, a bolsinha dentro. Aí eu ouvi o apito, né? A mulher, a fiscal ali de plataforma, autorizou o trem a sair. Aí eu fui correndo, eu falei, olha, preciso pegar minha bolsa ali. Ela falou: olha, você pode entrar ou você pode sair, mas o trem está saindo agora.
E eu falei, mas eu só preciso pegar a lista, não pode esperar 2 minutinhos? Ela falou, você quer que o trem, você quer que a estação inteira espere por você? Aí você levou pra dentro e falou: não era bem isso que eu queria, eu só queria que o trem parasse. É. E aí, na hora, eu falei, bom, deixa, né? Vou deixar a bolsa aí, né? Não posso deixar minha mala e subir no trem, né? Aí ela falou, olha, não se preocupa, ali tem o achados e perdidos, você passa lá e pega depois. Aí a gente é acostumado com o Brasil, eu falei, nunca que vai estar lá, né? Mas no dia seguinte eu fui lá e, de fato, a bolsa estava lá com os souvenirs, com os doces e o dinheiro ali dentro, né? Então, realmente, não faria o menor sentido para ela parar o trem, sendo que a solução já existia. Só não ia ser, ela só não ia dar o jeitinho que eu estava pedindo para ela fazer, né? E acho que, e vejo que a solução existe e ela funciona. Sei. Solução tem muitos achados perdidos em estações de trem no Brasil. Funciona? Não funciona. É, esse é o lema, esse é a visão do suíço. Uhum. Se você tem algo implementado, um sistema, um plano, uma plataforma, eles trabalham muito com plataforma, eles, pelo menos onde eu estou atuando. Então, você tem uma plataforma que é a maneira que você trabalha, precisa funcionar. Ela precisa te dar resultado, e se ela não estiver dando resultado, você precisa alterar. Então, é isso. Eles não admitem que você está deixando de entregar porque a plataforma é ruim. Então, Uhum. se a plataforma é ruim, trocaremos a plataforma para que você passe a entregar. É interessante. Quando a gente fala de cultura, né, e traços culturais, uma coisa que eu costumo falar, a gente tem que. Inteligência, assim como a inteligência emocional não é só falar de coisas boas, é saber falar das ruins também, né? A inteligência cultural não é diferente, né? A gente precisa olhar para nossa própria cultura, reconhecer, valorizar o que tem de melhor, mas também saber identificar aquilo que não é tão bom, né? E às vezes aprender com outras culturas. E nesse contexto, né, você tem essa experiência com multinacionais de diferentes locais. Você está agora nessa multinacional suíça. Como que isso tem influenciado o seu jeito de pensar, a sua liderança, a sua gestão ou sua atuação hoje? Eu tenho sido mais suíço do que eu imagino. Eu era antes, no começo. Eu tenho planejado melhor, eu tenho medido melhor o plano, eu tenho sido mais direto quando eu preciso me comunicar com outros países, sem muito rodeio, como a gente faz no Brasil normalmente. E eu tenho tentado é, cumprir tudo que eu prometo para outros países. Eu tenho como cliente o México, Colômbia, a própria Suíça, Estados Unidos, e é importante você manter as suas promessas, elas sejam cumpridas. E a empresa preza muito que isso aconteça, porque senão a gente tem ruptura. A gente tem Uhum. ruptura no mercado de entrega, a gente tem ruptura de serviço. Então, eu tenho feito isso no meu dia a dia, trazendo o modelo suíço de ver o mundo para dentro do meu departamento. Interessante. E essas interações que você tem, elas costumam ser em inglês, em português, Elas são, na América Latina eu utilizo mais o espanhol, o espanhol? mas para os países fora da América Latina é o inglês. Então, eu posso dizer que quando eu falo em outras línguas, eu falo 50-50. Uhum. Falo muito com os times aqui da América Latina, que são meus maiores mercados, Uhum. mas eu também falo bastante com os times da Europa, da própria Ásia, Oceania, tem nos Estados Unidos, Canadá, a gente tem uma planta no Canadá, então eu converso bastante com o meu par no Canadá, de situações de dia a dia, e tudo em inglês, apesar dela estar em Quebec e falar francês como língua mãe. Espero um dia estar com o meu francês tão bom quanto o meu inglês e o meu espanhol para conseguir ter uma conversa em francês com ela. Mas a língua universal da empresa é o inglês. Os relatórios são em inglês, as apresentações são em inglês.
reunião com a alta gestão, com outros países, se for só América Latina, é em inglês. Nós, no dia a dia, nós utilizamos o espanhol porque é a língua mãe de alguém, então facilita o entendimento, mas a comunicação dentro da empresa, ela é em inglês, a língua mandatória. Então, essa transformação, essa trajetória para gestão e liderança, se você não tivesse com o inglês, o espanhol desenvolvido, não estaria acontecendo. Não estaria acontecendo. É pré-requisito. O espanhol é mais porque a gente tem muito contato com o espanhol, mas o inglês é pré-requisito número 1. Quer trabalhar numa multinacional, você precisa falar inglês. Hoje, eu acredito que quase toda a Galderma fala inglês. Até os estagiários, eles têm o input das pessoas que fazem a mentoria deles de buscarem aprender a língua oficial da empresa, até para ganho profissional, mas também para conseguir se movimentar dentro da empresa com outras pessoas, outros países, outras plantas. Há oportunidades, então a Galderma preza muito pelo inglês estar na ponta da língua. E você já está de olho em algum cargo lá na Suíça ou em algum outro país? Olha, já está com o passaporte em dia? o meu passaporte está em dia, graças a Deus. O meu visto também para os Estados Unidos. Ano passado, ano retrasado, eu tirei o meu visto. Temos uma operação nova nos Estados Unidos, em Miami. Temos bastante sites nos Estados Unidos. Eu gostaria, e isso é algo que eu converso bastante nos meus one-on-one com o meu gestor e faz parte do meu PDI, do meu plano de desenvolvimento individual. Eu gostaria de fazer parte do time de Barcelona, que é o time que cuida de supply chain global. É o que eu almejo, vamos dizer assim. Eu não só porque aceitam bastante o brasileiro, o profissional brasileiro, mas porque é um país que eu aprendi a gostar bastante, que é a Espanha. Então eu acho que eu tenho, a expectativa é que um dia eu vá, mesmo que seja fazer um job rotation em Barcelona ou em BDU, que é onde está a nossa planta, que fica em Quebec, também seria um local que eu almejo ir. Mas na Suíça eu não me vejo na Suíça hoje. A Suíça é muito frio, 9 meses no ano, fica de noite 4 horas da tarde, então eu vejo que eu teria dificuldade com isso. Eu sou muito brasileiro para tentar ser suíço. Mas é isso. O que eu posso dizer quando a gente está numa multinacional e a gente tem trocas diárias com pessoas em outros países, a gente entra dentro da plataforma da empresa e vê vagas, oportunidades fora e vê as cadeiras se movimentando, a gente fica com um friozinho na barriga que uma hora vai ser a nossa vez, com certeza. Muito bom. Danilo, muito obrigado por compartilhar a sua história e a sua jornada. Parabéns pela jornada, por estar correndo atrás e se desenvolvendo dessa forma. Tem muita gente que está buscando essa transição. Que conselho que você daria para alguém? Se alguém está começando a jornada que você já está empenhando, estão saindo de uma posição de especialista, querem assumir um papel de gestor, que conselho você daria para essa pessoa que está prestes a viver essa transição? O conselho número 1 que eu daria para uma pessoa que está buscando essa transição, que está buscando um cargo de gestão é: busque se autoconhecer, busque autoconhecimento. Autoconhecimento te dá muitas ferramentas para que você consiga ir lapidando o seu gestor interno. Autoconhecimento de você reconhecer uma emoção que você tem numa determinada situação, reconhecer como que você vai reagir a essa situação, porque isso vai te trazendo para o momento atual, sabe? A gente, às vezes, vive muito... por exemplo, eu vivia muito no meu mundo ali de
de especialista, de sabedor de tudo, e quando você começa a interagir com outras pessoas, você vê que a troca te afeta também. Te afeta de um jeito bom, mas também em algumas oportunidades de um jeito não tão bom. Então, me conhecer, buscar ajuda para me autoconhecer. Eu fui atrás de uma especialista em comportamento, para saber quais travas eu tinha, quais eram os gaps que eu tinha, quais eram as minhas fortalezas também, porque a gente tem as nossas fortalezas e elas precisam serem evidenciadas. E então, o primeiro passo é se conheça. Conheça quem é você. E depois disso, conhecendo quem é você, o autoconhecimento é uma chave mestra, vamos dizer. Você vai estar num corredor com a chave mestra chamada autoconhecimento. Vai ter diversas portas na sua frente a partir daí, que é a estratégia, que é a comunicação, que é a oratória, e isso você vai abrindo as portas conforme você vai necessitando, até você chegar no final do corredor com tudo desenvolvido ou com boa parte do que você precisava desenvolver, desenvolvido. Uhum. Muito bom. Danilo, muito obrigado mais uma vez por aceitar o convite, por vir compartilhar sua experiência. Estamos aqui torcendo por você nessa jornada, e se tiver alguma forma que a gente pode te apoiar também, só dá um toque, vai ser um prazer. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, agradeço o convite de forma bem ampla, assim, foi bem legal, me fez pensar na minha carreira, me fez pensar na minha vida profissional, coisa que eu não tinha feito até agora. E foi uma viagem no tempo, e eu vi que eu tô no caminho certo. Agradeço mais uma vez a oportunidade, sucesso para o seu projeto, sucesso nos seus negócios, e que eu possa voltar aqui em outra oportunidade para contar como que é estar na cadeira de gestor. Muito bem, a próxima a gente marca em Barcelona, então. Por favor. Obrigado. Valeu.